Já conosco no nosso sofá também, novamente, o editor de internacional, Fabrício Naitz, que vai trazer novidades a respeito da viagem do presidente Lula. Pois é, o Lula viaja amanhã, vai para Guiana, primeiro passa por Georgetown, para o encerramento da cúpula da CARICOM, né, Comunidade dos Países Caribenhos. O Brasil estará lá representado pelo presidente Lula como convidado especial, não faz parte da CARICOM, mas é convidado. E aí, quinta-feira, vai para São Vicente e Granadina. Ali ele participa da CELAC, que o Brasil voltou para a CELAC depois de 2 anos fora, já como país membro, né? É uma reunião, são 2 reuniões cheias de significado, Nelsinho. Primeiro porque, principalmente quando a gente fala da CARICOM, a gente está falando aqui de uma comunidade ali de cerca de 15 países e que tem muita influência dos Estados Unidos. O Brasil nunca foi um aliado muito grande do Caribe, assim, embora haja essa proximidade geográfica e tudo mais, nunca houve essa proximidade tão grande assim com o Caribe. Pode significar ali uma abertura, uma caminhada para recuperar a influência numa região tão próxima aqui da gente. Já da CELAC, aí a história é um pouco diferente. Mas em todos os casos vai ser debatido muita coisa relacionada à economia, mas também desenvolvimento sustentável e clima, que são temas ali muito especiais que tocam muito para esses países do Caribe, que são economias pequenas, são países pequenos que dependem muito de um desenvolvimento sustentável, trabalham muito na base do turismo, na base da agricultura. E o destaque fica também por conta do encontro do presidente Lula com o presidente da Guiana, o Irfan Ali. A gente lembra aquela disputa entre Venezuela e Guiana pelo território de Essequibo, um território riquíssimo de petróleo, que a Venezuela reivindica já há 200 anos, pelo menos, e que agora voltou essa discussão muito forte ali desde o final do ano passado. O Brasil tentou se colocar ali como uma espécie de mediador desse conflito para evitar que tenha uma escalada, uma questão militar mesmo, uma invasão de território que seria realmente lamentável aqui na nossa fronteira, né? Afinal de contas, Guiana e Venezuela estão ali no norte do Brasil, ali acima de Roraima. São 11h40 agora. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. Por aqui, a gente vai ouvir o Mano Ferreira a respeito dessa viagem do presidente Lula. Pois é, eu acho que o que mais chama atenção é essa viagem à Guiana, né? Em função dessa polêmica entre Venezuela e Guiana, na verdade, dessa confusão criada pelo ditador Nicolás Maduro, né? Porque a Guiana, coitada, não dá para ser colocada como se fosse igualmente culpada por essa confusão, porque essa confusão é inteiramente criada pelo ditador da Venezuela. A gente espera que Lula, respeitando a tradição diplomática brasileira, defenda a soberania da Guiana e a integridade territorial desse país, que não deve ser ameaçada pela ousadia insana de Nicolás Maduro. E aí, Ana Beatriz? A curiosidade com relação a essa viagem é justamente no tom que o presidente Lula vai adotar. Nessas últimas semanas a gente vem repercutindo aquela declaração horrorosa que ele deu sobre a guerra entre Israel e Hamas, e muito comentamos a respeito de como o tom daquela declaração destoou dos outros da diplomacia brasileira, não só no governo dele, mas nos últimos governos, né? Uma posição um pouco mais moderada, de neutralidade. Então agora é uma ótima oportunidade para entendermos se o Lula vai adotar uma nova posição diplomática de discursos mais incisivos para todas as questões internacionais que ele entenda por bem se manifestar sobre, ou se ele vai voltar ao tom de neutralidade, que, ao meu ver, é o mais adequado, considerando que nós não temos nada a ver com este conflito. Ô Felipe, você acha que o mundo vai começar a olhar para esse evento a partir de todas essas crises que antecedem o encontro? Eu consigo ver essa matéria sob 2 aspectos, né? O primeiro é que no começo que teve a confusão realmente implantada pelo Maduro em relação à Venezuela e à Guiana, né? Quando o Maduro fez um plebiscito perguntando para a população da Venezuela se queriam de fato expropriar parte de Essequibo, né, da Guiana, e a população votou favorável, com uma forma de manter uma certa união, coesão social na Venezuela, tendo em vista que o Maduro está sendo criticado e perdendo apoio popular dia após dia no governo autoritário dele. As pessoas criticaram o Lula porque o Lula supostamente não teria tomado partido, né? Eu vejo o Lula indo para a Guiana
como uma forma dele falar para o mundo, falar para o pessoal do Brasil e falar para todo mundo, né, que de fato, em relação ao conflito implantado pelo Maduro entre Venezuela e Guiana, ele estaria do lado da Guiana. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que um dos motivos do Lula encontrar o Maduro na CELAC, né, como bem disse o Fabrício aqui, é também tentar convencer o Maduro e tentar exercer o papel de protagonismo regional, tentar convencer o Maduro a fazer eleições limpas na Venezuela. Voltar atrás em relação à líder da oposição que foi impedida de participar das eleições, voltar atrás na decisão do Maduro de impedir acesso a observadores internacionais durante as eleições na Venezuela. Então eu vejo que o Lula, de certa forma, está querendo voltar e está querendo retomar o que ele deveria ter feito desde o começo, voltar ao protagonismo regional do Brasil em relação à América Latina como um todo. Você concorda com essa segunda parte aí, esse encontro do Lula com o Maduro, a tentativa de fazer um processo democrático na Venezuela? Agora são 11h44. O Mano Ferreira está comentando este encontro que acontecerá entre o presidente Lula e Maduro. Olha, o Brasil, por ser o maior país da região e possuir a maior economia da região, deveria exercer um papel natural de liderança. A questão é, para que rumo? Para o rumo de defesa da democracia e dos direitos humanos, como diz a nossa Constituição. O problema, nesse caso específico, é que o Lula tem um longo histórico de apoio ao Maduro e não exatamente à democracia na Venezuela. Então, a questão é qual será o tom que o Lula vai adotar, porque na última oportunidade em que os dois estiveram juntos, a gente lembra bem, naquela ocasião em que Lula recebeu Maduro no Palácio com o tapete vermelho e falou ao mundo, ao lado de Maduro, de que o grande problema do companheiro na Venezuela era uma questão de narrativa e que ele ia ali ajudar, dar um workshop prático para que Maduro tenha mais sucesso em sua narrativa. Quando a gente sabe, o problema da Venezuela não é de narrativa, é de direitos humanos, é de uma tirania instalada, uma ditadura que sequestra, tortura, mata opositores e que precisa acabar o quanto antes para que a democracia volte a reinar na Venezuela. Aí, mano, a gente teve o relato daquela pessoa com quem a gente conversou. Maria Oropesa, não é isso, Fabrício? Que o jornalismo da Jovem Pan aqui fez uma entrevista muito legal com ela, exclusiva, um contato que o Mano Ferreira conseguiu pra gente, que revela todos esses detalhes da opressão que sofre a oposição na Venezuela, né? Exatamente. Infelizmente, a gente nunca viu uma fala do Lula criticando essas atrocidades de direitos humanos que acontecem na Venezuela, por exemplo. Vai lá, Pepe. Então, eu concordo que o Brasil precisa ter uma relação institucional com a Venezuela. O ponto é, para quê? Com que objetivo? Deveria ser, por exemplo, para criticar atrocidades de direitos humanos e defender a volta da democracia. E aí, Pepe? Não, são dois pontos diferentes, né? De fato, a esquerda brasileira e o PT tem uma certa dificuldade de olhar para países autocráticos no mundo e falar que aquilo é uma ditadura, é um país autoritário. Então, quando o Lula não critica diversas atrocidades acontecendo na Venezuela, isso é um problema e é um erro. Mas eu volto num ponto anterior, né? Se o Lula não criticou diretamente a Venezuela ainda e não fizer isso, mas conseguir, por exemplo, convencer o Maduro a fazer eleições limpas e democráticas, voltar a aceitar a Maria Corina, querida da oposição, no processo eleitoral na Venezuela, no meu ponto de vista, é um ganho infinitamente maior do que só falar e criticar por criticar um governo autoritário da Venezuela. Então, às vezes, diplomaticamente, faz mais sentido você não se colocar contrário diretamente em relação a alguém, a um governo, e conseguir convencer, por meio de uma técnica de negociação, ele a fazer processos limpos e democráticos. Qual é o caso que você tem? Um exemplo histórico de uma diplomacia que não criticou excessos de direitos humanos, que ficou
passando o pano e dizendo que tudo era um problema de narrativa e que a pessoa, através de diplomacia, conseguiu convencer... Está pelo caso do Lula especificamente, né? Aí não, é que o ponto é que não funciona desse jeito. A diplomacia precisa pressionar publicamente pelo sentido correto. O sentido correto é criticar, por exemplo, as atrocidades de direitos humanos. Técnicas de negociação, quando você pega o livro de negociação, você vê, por exemplo, claramente, quando você se coloca de forma veemente contrária, agressiva em relação a uma pessoa, você perde completamente a condição de negociar. Eu não estou falando então, às vezes, eu concordo assim, o Lula não tinha por que estender tapete vermelho ao Maduro, não tinha por que falar que a questão da Venezuela é uma questão de narrativa, não tinha por que fazer isso, era melhor ficar calado, né? Mas se ele conseguir fazer com que o processo eleitoral da Venezuela seja um processo limpo, no meu ponto de vista, é um ganho muito maior do que criticar abertamente a Venezuela. O que eu estou dizendo é que ele não vai conseguir fazer com que o processo seja limpo, dizendo que é só um problema de narrativa. Agora, porque não é um problema de narrativa. Veja, eu não estou dizendo que ele devia dizer, olha, Maduro é um psicopata. Eu estou dizendo que ele devia criticar as violações de direitos humanos. Eu tenho certeza que o Mano de Mãos Abertas já virou uma figurinha em algum grupo de WhatsApp por aí. Ana Beatriz, para fechar este assunto, qual a sua avaliação sobre o que discutia Mano Ferreira e Felipe Monteiro? Eu, pela posição geográfica deste conflito, entendo que o Brasil tinha, sim, que ter uma postura um pouco mais incisiva, especialmente porque existem comprovadas violações a direitos humanos, uma sinalização muito ruim com a expulsão do escritório da ONU da Venezuela. Portanto, seria o momento, e eu não estou dizendo que ele precisa aumentar o tom de voz, ele não precisa desqualificar pessoalmente o Maduro, mas ele pode fazer a crítica de uma maneira educada, objetiva e consistente, mostrando que o Brasil está atento a esta situação e que, como principal liderança da América Latina, vai colocar esforços para que essa situação se altere. Porque, no final do dia, isso traz consequências também ao nosso país.